Bancasesp, analista de controle externo 2015. O simples atraso na entrega das contas públicas, sem que exista intenção manifesta, não configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Observação: nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, exige-se o dolo do agente para que haja improbidade administrativa. Bancasesp, analista de controle externo 2015. As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares. Item correto. Segundo o STJ, não é possível a propositura de ação de improbidade apenas contra o particular. Porém, o particular pode ser responsabilizado juntamente com o agente público. Bancasesp, analista de controle externo 2015. As cominações da Lei de Improbidade Administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Bancasesp, analista 2015. O agente público que, no exercício de suas funções, enriquece ilicitamente, deve perder os bens acrescidos irregularmente ao seu patrimônio. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Bancasesp, analista 2015. O servidor deve atualizar sua declaração de bens anualmente, bem como na data em que deixar o cargo. Item correto. Lei 8.429, artigo 13, parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Bancasesp, analista 2015. Será passível de punição o agente que praticar ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidades que recebam incentivo fiscal do governo. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Bancasesp, analista 2014. Constituem atos de improbidade administrativa a permissão, a facilitação,
e a concorrência para o enriquecimento ilícito de terceiros. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Bancasesp, analista 2014. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Bancasesp, escrivão 2013. As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser cumuladas, uma vez que estaria o servidor sendo punido 2 vezes pelo mesmo ato. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Bancasesp, FUB, analista 2014. Aquele que exercer, mediante designação, função transitória sem remuneração na Universidade de Brasília, poderá responder por ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Observação: nas condições da questão, poderá sim responder por ato de improbidade administrativa.